Sol e Marte chegam ao auge do ciclo, aumentando as tensões, colocando mais lenha na fogueira no dia 15 de janeiro. E aí, será que no momento da oposição a clareza vai ser suficiente para a gente agir na direção correta, evitando os conflitos? Vamos conversar um pouco sobre esse movimento hoje. A oposição marca para a astrologia o auge, o momento que as energias vêm à tona, que a gente consegue enxergar os resultados, identificar para onde a gente precisa direcionar as ações. Quando a gente está falando de Marte, a gente está falando de ação, de realização, de atitude, de fazer a coisa acontecer mesmo. Marte é o braço direito do Sol, então recebe essa clareza, recebe essa energia no sentido daquilo que a gente veio desenvolver, que é representado pelo Sol. Então esse resultado vem à tona, é uma tensão, um aspecto de gangorra de um ciclo iniciado em 2023, então já tem um tempo que a gente está lidando com essa energia, e agora o resultado. Resultado do quê? Daquilo que a gente desenvolveu até aqui e daquilo que a gente ainda precisa continuar desenvolvendo. O auge não representa o fim do ciclo de maneira nenhuma, o ciclo continua. Agora a gente tem que fazer uma espécie de balanço, né, de lidar com essa força toda, principalmente daquilo que ainda não foi realizado. A clareza pode ajudar, inclusive, a gente identificar os bloqueios, identificar onde a energia está paralisada e direcionar melhor as atitudes. Nesse momento é preciso enxergar, primeiro, tudo aquilo que foi iniciado na conjunção, que continuou o desenvolvimento quando teve a quadratura, e agora o auge a gente enxerga melhor os resultados. A força, muitas vezes, pode vir no sentido de agir por impulso, de querer fazer as coisas de qualquer jeito para alcançar os resultados. Por isso a clareza do Sol para ajudar. Vale lembrar que o Marte é o deus da guerra, né? É Ares na mitologia grega, que saía para as batalhas, que travava os conflitos, que causava as confusões por aí. Então ele tem esse ímpeto simbólico também de muita guerra, de muita ousadia, de muita bravata às vezes. Causar conflitos. Então a gente também precisa entender que quando a gente fala de um Marte que só briga, que só luta, que só causa confusão, é o Marte ainda que precisa de amadurecimento. A clareza vem nesse sentido também, da gente enxergar como que a forma de realização está sendo meramente de uma força bruta ou se a gente já aprimorou um pouco mais. Eu vou deixar aqui o vídeo do momento do início desse ciclo da conjunção para a gente ver. Quem não assistiu, dá uma assistida, relembra quem assistiu para ver como essa energia começou a se desenvolver e como chega ao auge agora. E quem tem Sol e Marte em oposição no mapa astral pode ter que lidar com essa necessidade de conflito. Né? Uma pessoa que muitas vezes quer tomar atitude, ora sente que as atitudes são mais impulsivas ali do Marte, de agir de qualquer jeito, fazer a coisa acontecer, ora sente que tem um pouco mais de clareza, sempre no sentido daquilo que a essência, o brilho interior, né, de que quer irradiar para o mundo, das características solares que veio desenvolver, né, o sentido de missão que eu tanto falo do ponto de vista da astrologia, sempre vai querer agir nesse sentido. Fica nesse, né, pode sentir esse jogo aí, essa gangorra. Tem muita vontade, ao mesmo tempo que quer tomar atitude, mas algumas coisas ainda não estão tão claras. Ou se age de maneira muito impulsiva, perde um pouco esse brilho do Sol. Ou ainda toma as atitudes, as ações para realizar meramente as vontades pessoais, o que pode ser, né, um certo ponto de atenção gerador de conflitos muitas vezes. E se você se identificou com algo que eu falei a respeito desse aspecto, ou tem dúvida se tem esse aspecto no seu mapa astral, pode me chamar no Zap, o link tá na descrição, marca sua consulta, tá esperando o quê? Para começar a se descobrir a partir do olhar da astrologia. Vou deixar aqui também as datas do ciclo para a gente se atentar, porque o ciclo ainda não terminou. E vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Mandala na tela do momento em que Sol e Marte formam um aspecto de oposição,
que aconteceu, na verdade, né, na quarta-feira, dia 15, porque esse vídeo está saindo aqui no dia 16 por questões de agenda. Às 23h38 do horário de Brasília, mapa traçado mais uma vez aqui para Contagem. Sol a 26 graus de Capricórnio, no fim ali do seu trânsito pelo signo de Capricórnio, fazendo a oposição a Marte a 26 graus de Câncer. Marte retrógrado em queda, né? Portanto enfraquecido e em processo de revisão. O que sugere que pode ser que nessa oposição a gente consiga enxergar melhor aquilo que a gente precisa realizar para a gente alcançar os resultados, né? Porque se os temas de Marte estão em revisão, a gente consegue mudar exatamente o comportamento, né? A forma nossa de agir para realizar, para fazer as coisas acontecer. Lembrando sempre que Marte é ação, é atitude, é força de realização, é para quebrar com bloqueio, para fazer a coisa acontecer, para causar movimento. Não adianta ficar parado, né? As vontades solares vão vir à tona, a gente vai enxergar isso e é preciso dar algum direcionamento. Então, além disso, a gente tem aspectos aqui, o Sol caminhando para formar uma conjunção com Plutão. Esse Plutão também está ainda em oposição a Marte. Então a limpeza, a purga, enxergar muitas vezes aquilo que estava ali oculto, que precisa ser transformado, vai ser necessário nesse momento, tanto das vontades interiores como na forma de realização. O Plutão já traz uma coisa mais explosiva para Marte, né? Então a vontade, aquilo que muitas vezes o Sol está iluminando, vai ter uma força ainda maior para realizar. Então é necessário expurgar muita coisa, né? O auge agora, o resultado não agradou, faz a transformação, muda ali o estado de consciência a respeito das atitudes. Não é ficar se lamentando, eu não fiz, passou esse tempo todo, desde 2023, ainda dá tempo, né? O ciclo termina em 2026, então dá tempo de fazer muita coisa. Mas é preciso agir e para agir é preciso desapegar, transformar, transmutar, limpar a negatividade até mesmo do campo da ação. Porque se a ação estiver contaminada por essas energias, pode ser que atrapalhe todo o andamento. Além disso, a gente ainda tem Urano influenciando o Sol em um trígono e um sexto com Marte. Mesmo dessa questão ser uma energia fluente com o Sol e uma energia forte, a gente pode sentir a imprevisibilidade, né? As rupturas, as mudanças bruscas, uma certa estranheza, ou agir de uma maneira muito estranha. Urano e Marte são sempre muito imprevisíveis. Marte, com a impulsividade, tende a trazer atitudes que os resultados não são garantidos, né? Porque são imprevisíveis, mudam o tempo todo, ou ainda inspiram uma revolta. Então as atitudes precisam ser trabalhadas nesse sentido. Sol também forma um sexto com Netuno e o Netuno um trígono com Marte. Então a gente vê os três transpessoais influenciando nesse momento. O Netuno pode trazer para o Sol a miragem, então a gente tem que se firmar na energia de Capricórnio para enxergar melhor. O Netuno e Marte, aquela história que eu sempre conto, conturbada, né? Mesmo que seja um aspecto fluente, pode passar despercebido e a gente muitas vezes agir embarcando uma ilusão, e o que acaba comprometendo também o restante do ciclo. Então é importante ter essa firmeza para trazer a clareza, para enxergar o rumo das atitudes, né? Purificando, limpando, lidando com o estranho, com o excêntrico, aquilo que é imprevisível. Além disso, o ascendente a 27 graus de Libra, então a gente precisa ainda, ou pode ainda incorporar diplomacia, harmonia, né? Olhar para o lado social, se ficar muito combativo ou correr o risco de se tornar voltado demais para as necessidades pessoais, apesar de que o Sol está passando em Capricórnio, um signo muito social, a gente pode compensar com a energia de Libra. Fazer o refino muitas vezes das atitudes, que pode ajudar também a conseguir aquilo que quer. E o meio do céu em Câncer, né? Na vida pública, carreira e profissão, se espera também que haja com sensibilidade, com empatia, né? Com um toque protetor, um toque intuitivo e que possa nutrir muitas vezes as relações exteriores mediante as vontades pessoais. Então, se foca demais na questão solar, na realização disso com todas as influências que eu já falei, e também é preciso atentar porque
o mundo pode estar esperando uma atitude mais sensata, ponderada, até mesmo um toque mais sensível na maneira de agir. Agora, por outro lado, a atitude pode ser desafiadora durante esse momento, porque o Marte está em queda e em revisão. E é tudo isso que eu vejo nessa mandala, espero que seja útil aí para todo mundo aproveitar esse período. Para fechar as notícias que aconteceram durante a quadratura, que foi no dia 14 de outubro, né? Não pude falar a respeito desse movimento, porque tinham outros acontecendo, mas no dia estava se repercutindo muito a falta de luz, né, prolongada que aconteceu em São Paulo. As notícias, a maioria tem forte ligação com isso no dia. Governo cobra da Enel ressarcimento dos prejuízos causados pela falta de luz. Então, cobrava-se atitude, né, envolvia clareza, mesmo que no sentido simbólico, as pessoas estavam no escuro, mas envolvia também de jogar luz e cobrar atitude dentro dos prejuízos causados. Outra também que vai na mesma linha, o governo iniciava uma investigação contra a ANEEL por conta do apagão, né? E também notificava a gestão Nunes na questão de árvores. Então, mais uma vez, mexendo com essa questão do apagão que aconteceu em São Paulo e durou muito tempo. Outra notícia relacionada a isso era que cerca de 537 mil pessoas continuavam sem luz no dia 14. Então, mais uma vez, né, se cobrando uma atitude que precisava ser tomada, né? Todo mundo acompanhou, né? Mesmo quem não era de São Paulo viu essas notícias e viu o descaso que a empresa que administra lá a energia elétrica do estado estava cometendo com a cidade, a maior capital da América Latina no escuro, né? Cerca de 2 milhões de pessoas ficaram sem luz. Então, assim, uma coisa inaceitável. Precisava ser cobrada atitude, precisava de clareza e precisava de solução. Então, para a gente seguir o ciclo a partir de agora, a gente tem que fazer, feito eu falei, em relação a essas notícias, né? A gente precisa de enxergar as nossas vontades, os nossos desejos e ativar o Marte para realização, para fazer a coisa acontecer. Tem que tomar atitude. Não adianta a gente saber do aspecto e ficar sentadinho ali, confortável, achando que tudo vai se resolver. Quando a gente fala de Marte, a gente está falando de realmente levantar do sofá e tomar atitude. Então é arregaçar as mangas, fazer aquilo que sempre teve vontade de fazer, né, de se realizar enquanto pessoa. Não confundir com realização e sucesso profissional, que isso é uma parte, talvez até ínfima, do que se refere à realização de verdade. Quando a gente se realiza na vida buscando ser quem a gente nasceu para ser, independente, se vai ganhar dinheiro ou não, se vai ser destaque na sociedade ou não, não importa. O importante é que a gente vivencie a nossa verdadeira essência e tome atitude para realizar essas vontades. O resto acaba vindo como consequência, né? Assim eu espero. Tô gravando esse vídeo num dia que tá um aspecto de Júpiter e Vênus, então tô mais inspirado ali. A coisa positiva, o benéfico tá me influenciando. Então, acreditando que a gente desenvolvendo a nossa essência, as outras coisas que deveriam serem menos importantes, tomar menos tempo e destaque na nossa vida, acabam acontecendo. Então a gente tem que buscar a realização interior a partir da nossa essência, de acordo com o sol de cada um universo à parte, que é cada pessoa, buscar essa realização, porque com um pouco de sorte e favorecimento do grande benéfico da astrologia, o resto vem, né, como consequência e não como um fim. A atitude nossa vai determinar se em 2026, quando o ciclo terminar, a gente vai se sentir realizado de verdade ou a gente ainda vai sentir que precisa iniciar uma nova jornada. Mas isso é assunto para o tão esperado ano de 2026. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros aqui do canal, onde os vídeos saem
antecipado, prontinho, embaladinho ali, ó, no jeito para ser assistido por quem é membro e membro do canal e apoia o Astrolibertação. Custando menos que um cafezinho, gente. Uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quiser, e quem não quiser ou puder, continue assistindo, comentando, compartilhando, deixando aquele like que incentiva o trabalho da mesma forma. E que estejamos todos sintonizados com as forças da natureza que nos conectam à Mãe Terra e que ela zele por nós sempre.